Tudo bem? Muito feliz em estar aqui hoje com vocês para mais uma live. Hoje, muito especial, muito especial, porque hoje a gente vai falar sobre relacionamentos. A gente vai falar sobre como entender um pouco mais de atitudes que a gente pode ter no nosso dia a dia, com os nossos parceiros, com as pessoas que estão ao nosso redor, com as pessoas que podem proporcionar coisas incríveis para a nossa vida. Mas para isso a gente precisa ter um bom relacionamento com essas pessoas, a gente precisa olhar tudo com uma perspectiva diferente. Nesses últimos meses eu conheci uma pessoa muito legal, que é o Bosco, e eu fiz um convite muito legal para ele vir bater um papo comigo aqui, para ele contar um pouquinho de como é o trabalho dele e de como ele ajuda as pessoas falando sobre relacionamentos, como os nossos relacionamentos podem mudar e envolver mais pessoas. E eu falo também que quando a gente se relaciona melhor com quem está à nossa volta e principalmente com quem a gente ama e a gente sabe se relacionar de uma forma mais legal, a gente consegue propagar essa energia para quem está ao nosso lado, para quem está ouvindo a gente, para quem está comprando da gente, para que os nossos clientes possam sentir um pouco disso. Eu adoro falar que não existe relacionamento perfeito, mas que existem relacionamentos saudáveis. Então, hoje eu vou convidar o Bosco para conversar comigo, para bater um papo aqui falando sobre esse tema que é tão importante, que pode ajudar muito a gente na nossa jornada da fotografia de empreendedorismo, porque os fotógrafos são empreendedores e a gente precisa falar sobre isso. E a gente vai aproveitar para fazer algumas coisas muito legais aqui também. Para variar, eu vou fazer 2 sorteios por aqui. Então, quem ficar até o final da live, quiser ouvir a gente, fazer perguntas, eu vou sortear uma aula, vou sortear um voucher também. E eu vou amar ter vocês aqui comigo até o final da live. E quem me encher de pergunta, eu vou ficar mais feliz ainda, porque eu acho que isso faz a live ficar mais legal, faz a gente conseguir interagir com vocês e trazer conteúdo relevante também. A ideia não é ficar aqui vendendo, a ideia é trazer conteúdo relevante para vocês e que vocês se apaixonem pelo nosso conteúdo e tenham vários insights incríveis para vocês poderem usar na trajetória fotográfica de vocês, na trajetória empreendedora de vocês. Então, bora aceitar o senhor Bosco aqui, que ele acabou de fazer a solicitação. Vamos lá. Trazer conteúdo relevante para vocês. Acho que essa é a ideia e tem sido esse o meu mote das nossas lives. Eu quero sempre que eu puder estar aqui trazendo conteúdo relevante para vocês. Conteúdo onde eu consiga ter um insight verdadeiro na cabeça de vocês, uma ideia incrível, algo que mude a jornada de vocês. Então, bora, me contem, enquanto o Bosco ainda está entrando, me contem aí. Ah, ele entrou! Cadê você, Bosco? Não estamos... Entrou, mas entrou ao contrário. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem com você? Muito obrigado, Imagina. Ludi. Aí agora você um pouquinho mais, Eu você ainda ainda está não estou fora de aparecendo? centro. Aparecer. Está cortando Quero a sua aparecer. testa. Opa! Quero aparecer bonitona aqui. Caiu. É essa modernidade toda. Ah, agora foi. Exato. Os tripés Esse balançantes. daquele que a gente usa para fazer filmagem, sabe? Que a gente usa na mão, assim, para ficar filmando. Aí ele é muito moderninho. Isso. Você tá bem? Eu Eu estou ótimo. tô ótima E também. você? Então, o pessoal normalmente que me segue aqui já conhece a Ludizinha. Eu já tô aqui toda terça e quinta fazendo live, dando dicas para eles sobre empreendedorismo, sobre como melhorar a vida deles, a jornada deles nessa nova carreira. E principalmente para quem também está fazendo migrando, né? Fazendo essa transição de carreira. Então, eu quero que você se apresente para eles, Bosco. Conta para eles quem é o Bosco, com o que o Bosco trabalha e o que a gente vai falar aqui hoje, Bosco. Ô, Ludi, o Bosco é um pesquisador da Que vida. coisa chique. Ah. Eu, é, Pois é, as pessoas na minha juventude falavam assim, mas você é muito curioso.
Eu falava, não, eu não sou um mero curioso, eu sou um pesquisador, com toda a convicção da E levou para a juventude. vida, né? Ainda está falando isso hoje, poxa. E o pessoal se assustava muito, estou falando até hoje. Então, é o seguinte, eu sou uma pessoa que se entrega para os relacionamentos, que se entregou para os relacionamentos, que viveu e vive muitos relacionamentos. Então, a minha grande facilidade no momento atual da minha vida é a de me desligar quando não serve mais, quando já cumpriu o seu período de existência, e também de poder apreciar o que eu estou vivendo no momento presente. Então, todo mundo fala de viver o momento presente. Bom, eu estou vivendo isso, eu sei que é bom, eu sei que funciona para mim. Eu sei que as pessoas às vezes acham que é muito difícil, entende? Porque teve muita gente aí falando que você tem que sentar na posição de lótus primeiro, cruzar as pernas, recitar 1088 ohms. Para ser feliz. Mas não é bem assim. Para ser feliz, é importante manter o coração alerta, o coração aberto, a mente alerta, e olhar para tudo à nossa volta com muito amor, com muito carinho, e se entregar para a vida, sem resistências. É claro que a gente vai encontrando as nossas resistências pelo caminho, mas quanto mais rápido e quanto maior for a nossa dedicação para encontrar o verdadeiro sentido da vida, mais fácil. E Bosco, qual que é o verdadeiro sentido da vida? Viver plenamente o aqui e agora. E maravilhar-se com tudo de bom e de, às vezes, não tão bom, assim, de poder apreciar a beleza, mas saber aprender com aquilo que cria dificuldade para a gente. Porque se não tiver fricção, não tem relacionamento. Eu acho que, na realidade, o grande problema, assim, né, é que a gente quer viver feliz o tempo todo. E ninguém vive feliz o tempo todo, né? Estar feliz, pleno, 24 horas, eu acho que isso não existe, é uma utopia, né? Não, isso é uma mentira que contaram para as pessoas para enganá-las, achando que elas podem evitar o sofrimento simplesmente falando assim, eu estou tão feliz. Entende? E não é assim. E aí, especialmente aqui nesse meio que é o Instagram, todo mundo quer colocar a cara mais bonita, até eu também, entende? E todo mundo quer parecer de muito sucesso, só que a vida não é bem assim. A vida não é o Instagram. Né? O Instagram é só um lugar para a gente brincar de ser feliz. Só que a felicidade verdadeira, ela acontece fora do Instagram. A felicidade verdadeira acontece fora. Você pode até retratar esses momentos aí, etc., mas aquilo que a gente retrata já passou, entende? Enquanto que tem muita gente que vai para um show, vai para um pôr do sol maravilhoso e não está presente no pôr do sol. Está olhando para a tela para ver se o enquadramento está certo, ver se é o mais bonito de todos, para ver se não pega ninguém que está atrapalhando a visão dele, etc. Entende? E a vida passa e a pessoa não aproveitou o pôr do sol. Mas vamos lá, meu povo, que a gente começou a conversar sobre um monte de coisa bonita aqui. Hoje a gente está aqui para falar sobre como os relacionamentos, como se relacionar bem com as pessoas, pode agregar na sua vida. Pode fazer com que você tenha uma vida mais light, não sei se é essa palavra que a gente pode usar, mas como a gente pode, melhorando o nosso relacionamento, a nossa postura com as outras pessoas, trazer, agregar para o nosso ciclo. Tem uma frase que eu adoro falar que é querer estar aonde querem você. A gente sempre tem que estar onde querem a gente. E se fazer querido é muito importante. E eu não estou falando de mudança de pessoa, Bosco. Estou falando de
de ser uma pessoa agradável perto das outras pessoas, né? E conversando aqui, batendo um papo mais informal com os meus alunos, com o pessoal que circulou pela escola, uma das coisas um dos assuntos que mais falaram comigo, até te contei um pouco disso, foi que as pessoas ao redor, então, tipo, meu marido, minha mãe, minha avó, minha tia, meu filho, meu irmão, eles não me apoiam nas minhas escolhas. Então, hoje, a gente queria conversar um pouquinho Sim. sobre isso com esse pessoal que está ouvindo a gente, para a gente poder entender um pouco de querer estar onde querem a gente. E saber se portar também, né, Bosco? Vou deixar você falar, porque eu falei muito já. Tá ótimo. Você é uma excelente entrevistadora e uma excelente introdutora do tema. Então, a proposta é muito boa. E é o seguinte, existe em inúmeras áreas do nosso conhecimento e das nossas relações esse conceito de que se você, em primeiro lugar, nasceu numa família, você tem que resolver as suas questões naquela família e você tem que, vamos dizer assim, né, entre aspas, resolver o karma com aquela família. Não é bem assim. Eu discordo disso. Porque, em primeiro lugar, a família é um lugar que nós humanos nascemos e para nos proteger, porque nós, seres humanos, somos os seres mais frágeis da natureza, os que menos sabem cuidar de si mesmo. Aliás, a gente nem sabe, a gente não dá conta. Se não tiver uma mãe, um pai, irmão, alguém que cuide da gente, a gente morre logo depois. Um cavalinho nasce e ele já sai trotando. Entende? Nós não somos assim. Então, nós precisamos da família, desse berço, para nos proteger, para nos conduzir para o crescimento, para a autossuficiência. Infelizmente, a maioria das famílias não aprendeu a educar, não aprendeu a cuidar, porque não existe treinamento para isso. Né? A gente aprende profissões, e profissão não tem nada a ver com relacionamento, a não ser aquelas que trabalham especificamente com essas atividades. Né? Mas a maioria das profissões não dão para as pessoas as condições necessárias para que elas consigam se relacionar, consigam compreender a natureza das outras pessoas e principalmente porque a gente não aprende a se conhecer. E sem esse autoconhecimento, sem a gente saber o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, nós não podemos conseguir encontrar a forma melhor dentro, naquele momento da nossa vida, para que a nossa vida ocorra de uma forma satisfatória. Se autoconhecer. Fica a dica, então, pessoal. Então, acho que muito que a gente vai falar aqui, a gente vai falar de autoconhecimento, né? De conhecer melhor quem a gente é, para a gente poder se relacionar melhor com as outras pessoas. Então, se conhecer primeiro, né? Cuidar do próprio jardim, que nem eles dizem, né? Cuidar da gente mesmo. Absolutamente. Absolutamente. Então, sem essa ferramenta, nós vamos viver relacionamentos, mas de uma forma errônea, de uma forma superficial, assim, destrambelhada, inclusive, sem saber o que a gente está fazendo ali, por que a gente está ali, o que eu quero aqui. Porque o que acontece? Como o nosso primeiro relacionamento é com a nossa mãe, mais do que até com o nosso pai, nós vamos procurar pessoas semelhantes a esse primeiro amor que nós conhecemos. Às vezes, até a própria mulher vai procurar no homem a mãe que ela não teve. Assim como o pai, geralmente, o homem, procura outra mulher que é a imagem e semelhança da mãe. Então, essa que é a busca primária da pessoa. Tentar sentir o aconchego que a pessoa tinha no ventre materno, no útero. Super entendo. E daí o que acontece? Muitas famílias são
disfuncionais. E nós estamos vivendo um momento planetário de extrema desfuncionalidade, de extremo egoísmo, de extrema falta de conexão das pessoas umas com as outras, do estar somente por algum tipo de interesse, com algum tipo de cálculo. Então, até mesmo nos relacionamentos, as pessoas falam, mas eu investi tanto nesse relacionamento. Olha, não é um negócio, entende? A pessoa investiu a vida dela também. Ela viveu a vida dela naquele período de vida com a pessoa e ela não está fazendo um negócio ali. Ela está vivendo a vida dela. É evidente que se ela faz escolhas erradas, possivelmente ela vai estar vivendo com a pessoa errada. E aí, muitas vezes, é muito difícil se separar. Ou a separação ocorre de uma forma muito dolorosa, muito violenta. A gente está vendo aí o tipo dos comportamentos masculinos que não se conformam que a mãe os reprima, ou seja, a mulher fale qualquer coisa, e ele vira logo um tiraninho e já começa a agredir a pessoa com a qual ela está, porque, no fundo, no momento em que a mulher reprime, condena, ou critica, ou exige, cobra do parceiro, ele quase que sempre vai para uma condição de regredido. Ele volta para aquele menininho sem educação, grosseiro, violento, petulante, que quer confrontar a mãe. E como ele tem mais força muscular agora na idade adulta, ele agride. E agride muito feio. Ó, que legal, que bonitinho que me mandaram então, aqui. Ó. Vou ler para você, Bosco. De fato, as relações são muito importantes. Meus pais são minha base e agora também meus clientes têm me mostrado o resultado das minhas relações pelos feedbacks que tenho recebido. E é bem isso, né? A gente imprime aquilo que a gente já viveu. A gente acaba buscando na vida aquilo que a gente não teve, né? Eu tenho uma filha de 3 anos e é muito engraçado. Minha mãe, assim, eu só tenho elogios para fazer a ela, mas a minha mãe, ela sempre foi muito como eu, ela odiava levantar cedo. Então, na minha casa, nunca tinha café da manhã. Era tipo, come alguma coisa, sai correndo e vai pra escola. E aí, agora, com a minha filha, eu quero fazer café da manhã para ela. Por quê? Porque eu não tive café da manhã. E aí, esses dias eu perguntei para ela, Leona, você gosta de café da manhã? Aí ela falou assim, mamãe, eu prefiro dormir. Aí eu falei, meu Deus do céu! É muito eu querer dar para minha filha o que eu não tive, achando que ela precisa. E que talvez ela não precisa tanto quanto eu achei que ela precisasse, né? E tá aí, ela está repetindo um padrão da sua mãe. Ela prefere dormir. Prefere dormir, entende? E tá tudo bem, né? Eu acho que a gente pode levar a vida um pouco mais leve, né? E eu entendo quem tem pessoas mais pesadas ao entorno, né? Pessoas que não são tão positivas, porque a gente tende a atrair perto da gente comportamentos parecidos com o que a gente já viveu. Então, o que eu entendo nesse momento é que a gente precisa mudar a gente precisa dar um passo para parar, né? A gente precisa saber dizer, não, agora eu mudei, agora eu quero ter uma vida diferente. Agora eu quero levantar cedo ou agora eu quero perto de mim pessoas positivas. Pessoas que vão agregar na minha vida, dizendo coisas boas, me impulsionando para frente. Porque é muito comum a gente ter ao nosso redor pessoas que estão com um pensamento muito distoante disso, né? Não estou falando de política, pelo amor de Deus, pessoal. Mas é muito comum o primeiro ano de governo, seja Bolsonaro, seja Lula, qualquer governo, tá? O primeiro ano de governo, ele costuma ser muito difícil, né? Das pessoas aceitarem. Por quê? Porque 50% da população perdeu, né? E esse 50% fica muito receoso, seja esquerda ou seja direita, esses 50% estão ali travando o resto dos outros 50%, que está feliz. Então a gente precisa entender que o primeiro ano de governo é muito difícil para todo mundo, né? E é o primeiro ano de um relacionamento, é o primeiro ano de uma nova empresa que você está abrindo.
esse primeiro ano, né? O primeiro aninho de vida, ele costuma ser mais difícil para todo mundo. Mas para que isso flua de uma forma mais saudável, é muito legal que a gente tenha ao nosso lado, que a gente atraia para nosso lado pessoas com pensamentos mais positivos, né, Bosco? Bem, não só positivos, mas também multicoloridos, multifacetados, entende? A gente não precisa só de pessoas que concordem com a gente ou que sejam sempre só Concordo. positivas, porque no momento em que acontece um atrito, uma fricção, né? Um relacionamento, todo relacionamento tem atritos, é utópico e fantasioso pensar que relacionamentos só são cor-de-rosinha, né? É importante acolher as informações, as opções de raciocínio, de gosto, de, de decisões políticas, né? Então, nós somos seres políticos porque nós vivemos num lugar chamado polis, cidade. Todo mundo que tem uma relação com a cidade, até mesmo no roceiro, eles têm uma relação com a cidade. São seres políticos, somos por excelência. Aí, já que você tocou na área de política, a gente precisa aprender mais a respeito do que é, de fato, política, para não cair nesse só esquerda e direita. Entre um e outro, existem N combinações de formas de encarar a vida e de optar. Quando a gente cai no binário, no 1 ou 0, que é o da computação, né, no sistema binário, a gente perde a riqueza da vida. Existe um empobrecimento total de todos os relacionamentos quando a gente só tem ou, ou um ou outro, entende? Então, nós precisamos alargar, até mesmo nos nossos relacionamentos, as possibilidades de conhecer outras pessoas. E quando eu digo conhecer, não significa que quando um homem é casado, ou uma mulher é casada, ou está num relacionamento estável, essa pessoa só pode se encontrar com aquela pessoa, essa pessoa só pode admirar aquela outra pessoa. Isso é completamente Concordo. infantil. E sem liberdade não existe crescimento. Então, antes do relacionamento existir, é preciso haver absoluto respeito à liberdade e estimular a outra pessoa a ir buscar aquilo que ela gosta. Não importa o que vai acontecer, pode acontecer um enriquecimento muito grande de em todo e qualquer sentido para o casal, mas pode acontecer também um distanciamento. Pode ser que um cresça e pare naquele e vá além daquele lugar que esteve, o outro pare naquele lugar ou cresça no sentido oposto, e aí eles não se justapõem mais para poder estarem Sim, lógico. juntos, entende? E aí não faz sentido manter-se num relacionamento hipócrita. Porém, muitas vezes é preciso ter maturidade o suficiente para compreender que se a gente tem filhos e se não existe, nós não construímos dentro do relacionamento um antagonismo total pelo outro, que a gente pode pelo menos respeitar os filhos que tivemos e respeitar a outra pessoa naquilo que ela é, como ela é, e às vezes entrar em certos Concordo. acordos. Concordo. A gente precisa ter um meio termo na vida, né? Olha, nós Nem não... para um lado, Exato. nem para o outro. Por exemplo, nós estamos casados, não temos menor interesse de dormirmos mais, de termos uma intimidade sexual com o outro, por exemplo, que acontece muito. Então é o seguinte, você tem liberdade para se divertir quando você tiver a fim de fazer um jogo colorido, eu também tenho minha liberdade, ou coisas assim.
Isso é quase que utopia o que eu estou falando, né? Mas o que é importante nem sempre é, é, é se satisfazer dentro de um relacionamento que já não existe mais, mas também, se possível, que as pessoas olhem para as pessoinhas que elas estão que estão sob a responsabilidade delas e manter um senso de dignidade nesse relacionamento para que essas pessoas não fiquem depois aí ao léu. Porque também toda a separação cria nas crianças um senso de Que a gente abandono leva para muito a grande. vida, né? E isso depois, para o resto da vida, isso depois vai refletir nos relacionamentos dessas pessoas. Não significa que eu mesmo tenha cometido, que eu não tenha cometido nenhum erro nesse sentido. Também cometi Todo os mundo, meus, né? entende? E hoje olho para esse, todo mundo, eu hoje olho para o que eu fiz e falo, poxa, eu poderia ter, Sim. sabe, levado a coisa menos a ferro e fogo, ou eu poderia ter criado uma forma de conciliação para que algo diferente Lógico. pudesse ter acontecido. E eu não falo isso como forma de arrependimento, mas como forma de reflexão sobre uma possibilidade, porque isso pode ajudar outras pessoas a repensar o que elas querem fazer consigo mesmas com os filhos. Por quê? A grande maioria dos homens, para eles, é muito fácil largar a mulher com os filhos e ir embora. Mas muitas vezes a mulher é que toma essa decisão sem consultar o Mas homem. calma, Bosco, Seja vamos por que trazer de volta. Vamos voltar motivo. para o Ela nosso pede. assunto. Vamos lá, vamos Vai, voltar, para o povo não vamos lá. dispersar, porque daí a gente está indo para outro lado. Vamos voltar para os relacionamentos para a gente entender o que a gente pode fazer no nosso Sim. dia a dia para a gente ter um melhor relacionamento com os nossos parceiros, com os nossos clientes. Vamos tentar dar algumas dicas para eles. Me fala um pouquinho como, por exemplo, o Bosco ele dá umas mentorias sobre relacionamento. Depois, no final, ele tenta explicar um pouquinho para vocês. Mas o que eu queria? Eu queria algumas sugestões do Bosco para a gente poder melhorar o nosso relacionamento. Uma das coisas que ele falou aqui, que eu acho que bate para mim, que eu concordo muito, é fazer um processo de autoconhecimento, né, Bosco? E como que funciona esse processo? Sim. Por exemplo, dentro de uma mentoria, como é que que dicas que você daria assim, para as pessoas fazerem esse processo de autoconhecimento? Estudar mais sobre a família? O que é? Me orienta um pouco aí para a gente poder contar para essas pessoas. Sim. Veja, um dos grandes elementos que nós possuímos são as diversas conversas que a gente tem dentro da nossa cabeça. Um fala para cá, outro fala para lá. Então, a gente precisa aprender a conhecer aquilo que nos movimenta. Quem que como é que a gente se sente quando algo não acontece? De onde é que a gente se sente Com certeza. ansioso? Que vozes causam tremenda dor na nossa alma quando a gente se julga incapaz, incompetente. Então, todas essas vozes que existem dentro de nós precisam ser compreendidas, precisam ser ouvidas. Existem técnicas que eu aplico nas minhas mentorias para a gente abordar cada uma dessas vozes, dessas subpersonalidades e que compõem a nossa personalidade principal. Porque muita gente, nós acreditamos com o nosso eguinho, com o nosso egão, não importa, é que nós somos só isso aqui. Não somos. Nós somos multifacetados. Por quê? Com você, eu estou conversando dessa forma. Às vezes, com um subalterno, eu trato de outra Sim, lógico. forma, entende? Às vezes, com alguém que eu admiro muito, que eu coloco num pedestal lá no céu, de outro jeito. Então, por quê? Porque para cada uma dessas pessoas a gente põe uma máscara. E essas máscaras, que são, geralmente tem uma mais basiquinha, mas essas máscaras, por isso que vem o termo personalidade, vem de persona, que era aquela máscara que se usava no teatro
da Grécia Tá, Antiga então para eu vou te incorporar interrompendo, peraí. Então você está um dizendo que dentro Deus da e gente, tal. a gente tem várias personalidades que a gente usa essa persona diferente de diferentes formas. Então, quando eu estou com meu marido, eu uso uma, quando eu vou falar com o cliente, eu uso outra. Seria mais ou menos isso? Só para a gente trazer a luz aí para quem está ouvindo a É gente. Tá? exatamente isso. A gente tem uma personalidade central, por assim dizer, e dentro de nós existe toda uma série de outras personalidades, subpersonalidades, portanto, que Entendi. conduzem E a como que a gente conversa. faz para Então, ativar? tem Como que a gente aquele ativa cara, assim, isso dentro da gente? bom, dentro da gente, Tá elas já bom? estão ativadas. Aí a gente tem que desenvolver uma Hum, parte que é uma parte que muita gente admira muito, que é o velho ou a velha sábia, sábio, o lado sábio de nós mesmos. E esse sábio, muitas vezes as pessoas chamam de observador, do eu consciente, daquele que medita. Tem entendi. muitas formas, entende? Então, é uma questão de desenvolver a autoobservação. E para isso, felizmente, muitas Aham. técnicas foram desenvolvidas. Então, a primeira delas, por exemplo, você faz um teste comigo, online e tudo, e é possível identificar certas personalidades, que nesse caso desse teste vem com um determinado nome, mas você pode dar o nome Entendi. que você quiser, entende? É Para só fazer para uma poder triagem, criar né? Entendi. uma estrutura, Tá. para criar uma estrutura, porque senão não vai funcionar, né? Você tem que ter um parâmetro, um referencial técnico, por assim dizer. E isso aí já te ajuda a perceber. Outra coisa é simplesmente, existem muitos livros que se dedicam a isso. Existem livros que se dedicam à nossa criança interior, existem terapias que se dedicam à criança interior. Eu trabalho também com essa parte de nós que nunca deixará de existir. Por isso que quando existe um conflito num casal, e existe um atrito ali, uma discussão, não são os adultos mais discutindo com outros, são as crianças. É o seu passado, né? Que quer É. ter razão, que não sabe argumentar, entende? Principalmente os homens não sabem argumentar como as mulheres sabem. Então, geralmente, eles não aprendem a expressar os próprios sentimentos. Esse é o grande manco da sociedade machista na qual nós estamos inseridos, e eles não sabem dizer, olha, eu estou sentindo assim um abafamento no meu coração, eu estou sentindo meio deprimido hoje, É. mas porque todo mundo tem que falar que está Isso é uma bem. coisa Não, eu super estou bem, estou bem. interessante, Aí né? põe A naquela gente cara assim, tipo, tá precisa bem. falar dos nossos sentimentos, porque fica muito mais fácil da gente se conhecer mais. Eu acho que isso também é um processo bacana de autoconhecimento, não é, Bosco? A gente entender os nossos sentimentos, os nossos sonhos, para onde você quer ir. Quando a gente está falando de ter uma nova profissão, de abrir uma nova empresa, de empreender, a gente precisa saber para onde a gente quer ir. A gente precisa ter claro na nossa mente qual o caminho que a gente está querendo seguir. E eu não estou nem falando que você não pode sair desse caminho. Você pode mudar, fazer uma curva, pular a pedra. Mas é importante que você saiba a direção que você quer chegar, né? Para onde você está querendo ir. Isso passa pelo autoconhecimento Exato. também, né? Então, tipo, a gente. Isso passa pelo autoconhecimento. E, entretanto, muitas pessoas colocam um, um goal lá na frente, uma meta, e elas ficam tão focadas na meta porque venderam para ela aquela ideia de que ela vai pôr aquela meta e vai chegar lá, e aí ela deixa de olhar para os lados e ver as pessoas que estão caminhando aquele caminho para atingir a meta. E às vezes a meta ela muda na medida em que você entra no caminho para atingi-la. E muitas vezes também as pessoas acham que elas têm que conquistar aquela meta. Não é uma conquista, é um acesso a uma posição, a uma situação. Não é conquistar na medida em que você derrota algo. Não, é na medida em que você se torna aquilo que você se Isso mesmo. propõe alcançar, Lógico, entende? super. E, por outro lado, as pessoas
vezes também focam muito só no resultado financeiro. E o resultado financeiro é uma pequena parte daquilo que a gente pode chamar de sucesso. Porque de pouco adianta você ter muito dinheiro e ser extremamente isolado, infeliz, não poder nem ir à feira comprar coisas que você gosta, que você tem que ir com guarda-costas, você nunca vai lá, porque tem sempre alguém que vai fazer isso para você. Então você deixa de ter certos prazeres, que é aquele de você descobrir a verdura fresquinha ali, que você pode escolher Cada um tem que você saber o que te mesmo, agrada, entende? né? Para poder escolher o caminho, né? Com certeza. Exato. Isso. Então, é importante, e você disse uma coisa muito legal também, que é através das emoções e dos sentimentos que a gente se conhece. Porque a parte racional nossa, ela é excelente para elaborar projetos, para mandar foguetes para a Lua, para construir carros, motos, submarinos e etc., prédios, estradas, e toda essa tecnologia que tem por aí, os celulares e tal. Mas elas são uma parte da vida, entende? E o racional não é para resolver os nossos problemas emocionais se a gente não souber o que está sentindo. Primeiro a gente sabe o que está sentindo, aí a gente pode expressar, até mesmo às vezes racionalmente, falando, olha, eu senti um peso no meu coração, eu me senti triste, ou eu estou me sentindo triste nesse momento. Eu acho que quando você fala isso, eu me sinto mal por causa disso e Saber daquilo. expressar. Então, aprender a compreender que emoções criam sentimentos e sentimentos podem ser explicados. Emoções podem ser vividas, entende? Então, você sente uma emoção muito estranha na sua barriga, você não sabe direito o que é, mas você tem aquele sentimento de abandono. Aí você pode falar, olha, eu senti um peso, uma dor aqui no meu estômago, na minha barriga, ou nas minhas costas. E quando eu sinto isso, eu sei que isso me lembra uma situação na minha infância em que eu me senti abandonado no meio da noite. E os pais estavam lá, a mãe estava lá, estava todo mundo lá, mas a criança acordou sozinha no escuro e achou que não tinha ninguém, entende? Então, aí ela cria aquela sensação de abandono, mas ela sente uma coisa ruim. Então, primeiro tem a emoção, tem o sentimento e tem a explicação. E como é que tira isso da pessoa, Bosco? E aí a gente não tira isso. Ela aprende a viver com isso? Porque isso faz parte da vida. A gente aprende a viver com isso, a gente aprende a reconhecer e a gente aprende a olhar para aquilo e aprende a lidar, entende? Não existe nenhuma forma de terapia que seja autêntica ou de mentoria que não te ensine a olhar para você e saber que você vai enfrentar uma situação que ela vai se repetir na sua vida, mas que você terá aprendido, se você fez os exercícios direito, a sair mais rápido daquela situação. Entende? Porque a maioria quer fórmulas prontas. E aí existe um monte de coaches, e infelizmente no Brasil essa palavra ficou famigerada, porque essas pessoas querem entregar as soluções prontinhas para as pessoas. E as pessoas estão querendo soluções prontinhas, entende? Como fast food para a vida. E isso, assim como a fast food faz mal para todo mundo sabe disso, essas soluções de estímulo ou de criar esse entusiasmo passageiro, de motivar as pessoas, é um sinal de doença social. Porque a gente tem que aprender a descobrir quais são as nossas motivações, mas a gente não precisa de motivador. Você vê, nós chegamos num grau tão demente socialmente que você vai numa festa de criança, tem que ter um animador para animar as crianças para brincar. Gente, criança sabe isso naturalmente. Você solta a rapaziada lá e aí você não precisa de um animador para isso.
Eu falo, agora você é oncinha, agora solta e fala, inventa o que você quiser aí. E a criançada sabe, vai fazer saber isso. Mas a sociedade adoeceu de uma tal forma que até para brincar as Verdade. pessoas precisam do animador. Bosco, nós já estamos há 45 minutos falando. Então, estamos chegando. Passa rápido. Passa Então, rápido. estamos chegando no final e eu queria muito, muito, muito que você desse alguma dica para as pessoas, para esse caminho que eles possam falar melhor com as pessoas, se relacionar melhor, de autoconhecimento. Não sei, queria que você desse alguma dica valiosa que você gosta de dar aí para os seus clientes também, que você desse aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, que parou um pouquinho do seu tempo para escutar a gente. Passou tanta gente por aqui. Então, eu queria muito que você desse alguma dica muito legal. E desde já, eu vou pedir para o Bosco abrir uma caixinha de perguntas lá no stories do Instagram dele, para vocês poderem ir lá, encher ele de perguntas, tirar dúvidas, perguntar mais sobre autoconhecimento, enfim, tudo que vocês acham que possa ser interessante. E é isso. Então, Bosco, conta pra gente, conta pra mim, me dá uma dica incrível aí pra gente poder finalizar essa live. Olha, a dica eterna, a dica eterna para todos nós é: conhece-te a ti mesmo. E o mundo se abre para você. Não tem outra. Eu posso olhar para 500 sábios, 500 gurus, mestres, iluminados, autores de livros de autoajuda. Todo mundo vai falar para você a mesma coisa. É assim, é até triste. Não, é feliz se conhecer, poxa vida. Entende? Porque tá aí tão evidente, é tão né? banal, é tão simples, é tão óbvio que, sabe, ficar dando dica. Caramba, aprende a respeito de quem você é. Procura se conhecer. Procura conhecer como é que você respira, como é que você pisa no chão, como é que você come, o que você gosta de ouvir, como é que você gosta de ouvir, como é que você gosta de ser tocado, tocada. Lógico. Entende? Para poder explicar para outra pessoa. Eu gosto. E para ter pessoas que te escutem e que queiram estar do seu lado, com você sabendo o que você quer mesmo, né? Eu acho que isso faz a gente se tornar as pessoas mais decididas também. Sim. Se autoconhecer. Eu faço um exercício na minha casa que eu pergunto sempre para minha filha o que ela prefere. Eu sempre dou mais de uma opção. Por quê? Porque eu acredito que pessoas decididas, que saibam escolher, elas têm um caminho mais fácil na vida. Eu convivo com muitas amigas que elas não conseguem tomar uma decisão simples entre ter o cabelo curto ou ter o cabelo comprido. Elas não conseguem escolher, elas demoram tanto que às vezes elas acabam optando pelo meio termo, né? Vou cortar no meio. Elas não conseguem fazer curto nem comprido porque elas estão perdidas. E eu entendo que isso tem muito a ver, a galera fala pra mim que tem muito a ver com o signo, personalidade da pessoa. Mas eu acho que, principalmente para quem quer empreender, quando você consegue tomar decisões das mais simples, vai facilitar o seu processo. Então, para isso, processo de autoconhecimento, né? Entender quem é você, entender quais são as suas personas que a gente falou aqui hoje, né? Qual a persona que você usa para uma coisa, que você usa para outra, né? Isso faz toda a diferença no processo. Existe dentro da sua mentoria um processo de como a pessoa vai se autoconhecer, Bosco? Existe o processo, existe um embasamento até científico em torno disso. E as pessoas podem, no meu perfil, tem lá na bio, tem um linkzinho lá para as pessoas preencherem um questionário e dizerem o que elas precisam, o que elas querem, como é que elas querem, se elas querem mudar alguma coisa na vida delas, ou se elas acham que não é o momento. Então, elas podem ir lá no meu perfil, que é o Bosco Carvalho, que está aí, e preencherem esse questionário. E sim, eu vou colocar as questões, as caixinhas de perguntas daqui a pouquinho, para poder, quem quiser falar mais alguma coisa, me perguntar coisas a respeito de relacionamentos, a respeito de autoconhecimento, para eu poder responder aquilo que eu sei. E o que eu não sei, eu vou atrás. Bosco, muito, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu vou ficar ainda mais uns 5 minutinhos aqui que eu vou falar com o pessoal, mas muito, muito, muito obrigada, viu?
De coração. Espero que tenham outras. Sim, Ludmila. Um beijo. Sim, faço votos. E claro que depois a gente faz a respectiva Combinado, vai ser um troca. prazer. Obrigada, viu, Bosco? Um beijo. Então tá Tchau, até. bom. Grande abraço. Meu Obrigado. Tchau, tchau. povo, eu vou tentar agora resumir um pouquinho do que foi a nossa live, tá? Eu sei que quem entrou na metade, ou pegou no começo, ou pegou no final, enfim, às vezes pode ter ficado um pouco perdido, mas a gente falou muito aqui hoje sobre o quê? Sobre se autoconhecer, para a gente poder entender melhor como se relacionar com as pessoas que estão à nossa volta. Eu adoro, quando eu estou dando aula de mentoria, falar para os meus alunos que se você aprende a se relacionar com o outro, se você aprende a entender o que você quer, fica mais fácil de descobrir o que o outro está querendo. Isso vai te ajudar muito nas vendas, vai te ajudar uma PNL, que é quando a gente conhece mais sobre a pessoa, a gente entende para a gente poder vender, para a gente poder falar, para a gente poder dividir conhecimento. E eu preciso que vocês lembrem que quando a gente está falando de fotografia, no caso, que é o nosso tema principal aqui na escola, né? Que a gente fala, principalmente minha mentoria, minha nova mentoria é viver de fotografia. Para a gente viver de verdade de fotografia, a gente precisa entender o que a gente quer, aonde a gente quer chegar. Quais são os sentimentos que a gente quer transmitir? Quais são as sensações que a gente quer que o nosso cliente sinta quando ele nos contrata? E para chegar nesse ponto, quando a gente se conhece bem, a gente vai conseguir entrar dentro da cabeça do nosso cliente. Eu falo para as minhas alunas que todo ensaio eu tento transformar numa Disney. O que é transformar numa Disney? É trazer emoções. Eu quero que a mãe chore, eu quero que a vovó fique emocionada quando é um newborn. Quando eu estou fazendo um retrato profissional, eu quero que a mulher ou o homem que eu fotografei, quando ele se veja na câmera, ele fale: meu Deus, eu fiquei lindo, é isso que eu queria. Eu quero que essas sensações de pertencimento, de acolhimento, elas aconteçam de uma forma tão forte que o seu cliente cria um vínculo inabalável com você. E quando ele cria esse vínculo inabalável com você, ele tem até vergonha de contratar outro fotógrafo. Ele sempre vai lembrar de você. Por quê? Porque você foi carinhoso, porque você deu presente, porque você foi um exímio profissional, você fez tudo que você prometeu e fez um pouco mais, que é o que a gente chama de over delivery, né? A gente ainda deu a mais para o nosso cliente. E para isso a gente precisa desse processo de autoconhecimento. A gente precisa entender quem a gente foi na nossa infância, quais foram os problemas que ficaram marcados para a gente, quais são as nossas dores, quais são os nossos sentimentos mais profundos que atrapalham a gente a conquistar os nossos sonhos agora. Quando a gente se autoconhece, quando a gente entende para onde a gente quer chegar, a gente começa a descobrir possibilidades de consertar erros, a gente consegue descobrir que não existe só um caminho, que existe sempre um plano B, uma alternativa. Eu adoraria do fundo do meu coração que vocês estudassem um pouco mais sobre autoconhecimento. Foi esse um dos motivos que eu trouxe o Bosco aqui para conversar com a gente hoje. Por quê? Porque quando a gente se conhece, quando a gente entende os nossos relacionamentos, quando, por exemplo, sei lá, o meu relacionamento com o Luiz, eu e o Luiz, para quem convive com a gente ou vai fazer viagem fotográfica aqui na escola com a gente, sabe que a gente briga o dia inteiro. A gente discute pelo copo, que eu prefiro rosa e ele prefere azul. A gente discute porque a caneta não está escrevendo direito, eu podia ter pegado outra. Mas são discussões onde a gente não está agredindo ao outro. A gente está expondo as nossas perspectivas. A gente está mostrando para o outro quais são os nossos gostos. E um respeita o outro. E eu adoraria que vocês tivessem relacionamentos onde você respeitasse o seu parceiro e o seu parceiro te respeitasse. Por quê? Porque isso vai fazer você crescer profissionalmente. Quando a gente escuta grandes profissionais, grandes fotógrafos, outras áreas, advogado e tal, é muito comum eles falarem que eles têm parceiros que impulsionam eles para a vida. Parceiros que te motivam, que entendem quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos. E isso não pode vir só de um lado. Então, se eu tenho o Luiz que me impulsiona, eu também tenho que estar do outro lado impulsionando ele. Então, vou dar o meu exemplo, porque eu acho que nada melhor do que o nosso exemplo de vida aqui do dia a dia, né?
Eu amo fotografia e as pessoas até brincam falando que quando eu falo de fotografia eu tenho um brilho no olhar, porque eu realmente amo e eu sei que eu transformo a vida das pessoas. E isso me faz muito bem. Então o Luiz está ali sempre apoiando os meus sonhos, vivendo a fotografia, estando ali comigo. Em compensação, eu sei que ele ama tênis. Então o que eu faço em contrapartida? E eu detesto tênis. Eu tô lá apoiando, estando com ele. E isso, eu tô falando de um relacionamento interno, né? Da sua casa, da sua família. E eu entendo também que tenham pessoas que não tenham familiares ao seu lado que não possam te apoiar. Mas talvez eles não te apoiam porque você ainda não contou para eles que esse é seu sonho, que é isso que você quer para sua vida. Então, às vezes, você também pode aprender a se expor melhor. Fica uma dica. E a segunda dica é quando a gente está falando de relacionamento com os nossos clientes. Se relacionar com os nossos clientes parte diretamente do nosso autoconhecimento. Porque, por exemplo, uma cliente chega para mim e fala assim: ai, Lud, eu quero me fantasiar de princesa para tirar foto grávida. Eu, Ludmila, não gosto. Então, eu vou dizer para minha cliente: olha, eu não faço isso porque não é meu estilo, mas eu tenho esse. Você acha que não te agradaria? Então, tentar chegar no meio termo. Oferecer possibilidades para os seus clientes. Aprender que estar com um cliente é resolver e solucionar os sonhos dele. Talvez você não tenha a fantasia da princesa para solucionar esse sonho, mas talvez você possa fazer isso de uma outra forma. Então, dá possibilidades. Então, quando você se conhece bem, você sabe do que você gosta, você sabe qual é o seu estilo, você sabe para onde você quer ir. Então, eu sei que se eu fizer foto de princesa, eu não vou chegar onde eu quero, no meu estilo fotográfico. Então, não adianta eu querer sair do meu caminho. Mas eu posso oferecer outras alternativas. Quero muito, muito. Meu desejo no final dessa live. Quinta-feira tem live de novo. Mas meu desejo para o final dessa live é que vocês tenham aproveitado as dicas e as ideias que o Bosco deu. Ele é um cara super do bate-papo, de trazer teorias, de ir lá para dentro da nossa mente. Então, quem tiver interesse, pode entrar lá no canal dele para dar uma olhada. Eu vou deixar o link do Instagram dele aqui. Mas eu queria que vocês tivessem aproveitado, que vocês conseguissem entender como o autoconhecimento é importante. Se conhecer é muito, muito, muito importante. E vai melhorar as vendas de vocês, vai melhorar o relacionamento de vocês, vai melhorar tudo na vida de vocês. Confia em mim, que eu juro que vai dar certo. Eu tô aqui hoje para falar que essa é a última semana do mês. E quando o mês está terminando, a gente tem que viver na abundância. Então, hoje eu vou sortear 2 aulinhas comigo. Então, quem quiser fazer aula comigo, me marca, me posta, tira foto, me marca, porque eu vou sortear 2 aulas comigo. Espero que vocês aproveitem, que vocês batam um papo muito legal comigo por aqui, quem ganhar. E eu também vou sortear um voucher para vocês agora. Então, beijo para vocês. Muito, muito obrigada por quem ficou comigo aqui no final dessa live. Eu tô do fundo do meu coração agradecida. Tem sido um processo muito legal fazer essas lives toda terça e quinta. Eu tenho um mentor que ele fala para mim que eu tenho que fazer live todo dia. Acho que live todo dia é muito para mim ainda. Mas eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham tido insights incríveis, que vocês possam ter ideias geniais para poder aplicar no trabalho de vocês. E o que vocês precisarem, eu estou super à disposição. O Espaço da Fotografia está de braços abertos para vocês, tá bom? Beijo, gente. Tchau. Até.